Em 1950, ele é eleito para deputado federal, ele foi o mais votado, ele recebeu quase 18 mil votos. Eu era um jovem repórter político, começando a vida na cobertura do Congresso. Uma das fases mais brilhantes do Congresso em todos os tempos foi aquela fase final no Rio de Janeiro, os últimos 14 anos no Rio de Janeiro, quando lá chegou o Jorge Lacerda. Inclusive, ele tinha como secretário, numa determinada época, o Reis Veloso. Ele foi o relator do plano do carvão nacional, que era muito importante para Santa Catarina. De modo que ele fez pesquisa, estudou, trabalhamos muito sobre o assunto. Ele resolveu fazer o famoso discurso das dragas. Regem dragas por todos os lugares, dragas nos espíritos e dragas nas leis, dragas nos projetos e dragas nos orçamentos. Mas, senhores deputados, onde justamente não há dragas, é nos pobres portos abandonados do Brasil. E também grande preocupação com a área cultural. Foi ele quem apresentou o projeto de lei de construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aí nasceu então a terceira filhinha dele, a Cristina. Em 1954, vem o suicídio do presidente Getúlio Vargas. O vice-presidente Café Filho assume o cargo até o ano seguinte e se afasta por motivos de saúde. Assume o governo o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, mas permanecendo por apenas 3 dias. Era um golpe militar contra o presidente eleito Juscelino Kubitschek que estava por acontecer. E aí veio então o contragolpe, liderado pelo ministro da Guerra, que era o general Lott, e o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, assumiu a presidência da República. O Carlos Gomes de Oliveira, também catarinense, de Joinville, era o primeiro secretário do Senado, assumiu a presidência do Senado e também do Congresso Nacional, né? O Luiz Galotti era o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Dom Jaime Câmara, o arcebispo do Rio. Então, só catarinenses. Santa Catarina vivia uma época de ouro da política, que ela tinha a grande liderança nacional do Nereu Ramos, presidente da República, né? E o Leoberto Leal, que era um deputado que vinha se destacando numa linha de oposição estadual ao Nereu, e o Jorge Lacerda, que era uma figura independente. Em Santa Catarina havia uma disputa muito renhida entre o PSD e a UDN. PSD do grupo Ramos e a UDN do grupo Conde Bonal. Jorge Lacerda era deputado federal, ele já vinha para cá, para Florianópolis, e percorria o estado inteirinho. Ia mais o Vale do Itajaí, ia para o sul, corria o estado. Aliás, eu acho que foi o primeiro político que correu o estado todo. E Jorge Lacerda, com apoio de Irineu Bornhausen, se coliga com a UDN para disputar o cargo de governador de Santa Catarina. O Jorge foi um dos raros homens públicos que ele tinha um manancial de votos em todos os partidos, porque o PRP não tinha condições de elegê-lo. A UDN preferiu o Heriberto Wilson, que era o UDNista convicto. E acabou sendo, depois, candidata a vice na chapa do Jorge. O povo quer Jorge Lacerda para seu governador e Heriberto Wilson para vice-governador de Santa Catarina. Aos meus bravos companheiros de jornada da gloriosa frente democrática! A eleição foi dificílima contra o Francisco Galotti e o resultado apertadíssimo, mas tornou-se então governador de Santa Catarina, o Dr. Jorge Lacerda. Em Florianópolis, o Tribunal Regional de Santa Catarina diplomou o deputado Jorge Lacerda, eleito no último pleito, governador daquele estado sulino.
Leoberto Leal como deputado federal, hoje Marcunha prefeito aqui de Florianópolis. Esse pessoal todo estava numa efervescência por causa das inquietudes nacionais. O Nereu Ramos transmitiu o cargo para o Juscelino, o Carlos Gomes de Oliveira empossou no Congresso Nacional como presidente do Senado e do Congresso, o Luiz Galotti, como presidente do Supremo Tribunal, deu o aval da Justiça, e aí, como se dizia na época, e o Dom Jaime que não abençoou, abençoou o Juscelino. Porque se você olhar como Jorge Lacerda montou seu governo, ele montou com amigos. Paulo Fontes, que tinha desde o tempo de ginásio, era amigo. Do PDC foi o Rubem Nazareno Neves. Foi o homem escolhido para ser o secretário do PDC. O Heitor Ferrari ficou exatamente naquele grupo de planejamento de obras. Era o homem que idealizava as obras. E eu fui, então, seu secretário da Fazenda na busca de recursos para Santa Catarina. Aqui no Palácio do Governo, ele recebia o povo todas as quintas-feiras em audiência pública, as portas abertas, ninguém precisava se inscrever, as pessoas vinham, entravam, falavam com ele, ele estava ali no saguão. Ele ficava horas escutando essas pessoas assim mais humildes, que vinham pedir coisas impossíveis, uma casa para morar, isso e aquilo e tal. Que a quinta-feira, toda pessoa podia procurar alguma coisa lá no Palácio do Governo. Eu me lembro, então quinta-feira, era quinta-feira. O lema dele era abrir escolas e fechar prisões. Ele queria transformar Santa Catarina num estado em que as universidades surgissem como fontes de sabedoria. O professor Henrique Fontes entrega para o governo o plano diretor da cidade universitária. Obra dignificante que marcará a atual administração estadual. A Faculdade de Engenharia de Joinville foi criada pela Lei 1512 em 1956. Eles projetaram o Instituto Estadual de Educação, ele mandou fazer uma maquete e lançou a edificação do prédio. Então era ligado à literatura, ao estudo, à cultura. Ele achava que devia ser uma redenção para Florianópolis, um novo Instituto Estadual de Educação. Eu vejo uma representação material dele apontando o horizonte das possibilidades de realizações de Santa Catarina. A campanha nacional do calendário gratuito era uma campanha organizada no Rio de Janeiro para atender as classes menos privilegiadas, e aqui a direção ficou com a senhora Quirana Lacerda. Fiz campanha do cobertor, fazia muito, porque a miséria era grande aqui. Então fazia, distribuía comida. O Dr. Jorge é um cara que ele era mais chegado a pobre do que a rico. Ele não gostava muito daquelas... Esteve aqui na minha casa. Aí eu falei para o compadre Lamar, agora trazer ele aqui. Não, comadre, o Jorge é muito simples, o compadre Lamar disse, né? O Jorge é muito simples, o Jorge é amigo dos pobres. E ele veio aqui em casa.